para eu acessar esses meus dados aqui, vou ter que acessar esse elemento table. Olha que interessante, agora eu já coletei, já consegui coletar de fato aquela minha tabela aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar a buscar dados da internet usando o Python de maneira automática e prática. Então já fica comigo nesse vídeo, sou Augusto Eficiência Programada e bora pro código. Então vamos lá. Começando aqui, de praxe, vamos criar um bloco de código do zero para desenvolver isso juntos. E o primeiro passo que a gente tem que dar é importar as bibliotecas necessárias. No vídeo de hoje, vamos utilizar só a biblioteca Pandas, utilizada para análise de dados e manipulação de dados no geral, com até funcionalidades para você fazer web scraping, coleta de dados na internet, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Lembrando que você tem que ter essa biblioteca instalada, e se você não tem ela ainda no seu Python, né, no seu computador, você vai vir aqui em terminal, abrir um novo terminal no seu VS Code e colar esse comandinho do pip install aqui no seu terminal, tá bom? Basta você executar esse comando que em poucos segundos já vai ter tudo instalado na sua máquina e vai poder voltar para o código para poder reproduzir tudo que a gente vai fazer no vídeo de hoje, beleza? Então vou voltar para cá, executar esse código, já que eu já tenho instalado, em poucos segundos ele já rodou, já fez essa importação. Só introduzir para vocês qual o objetivo do nosso vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui uma página da web, eu tenho aqui um histórico de inflação do índice IPCA brasileiro, que mede a inflação no Brasil. Então tem toda essa sériezinha histórica, eu quero coletar os dados dessa tabela aqui. E tendo esses dados aí, a gente pode fazer várias análises, manipulações e até mesmo gráficos, visualizações como esses simplesinhos aqui que já tem nesse site, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso de forma automática usando Python. Primeira coisa que eu vou fazer é só criar uma variável chamada URL, beleza? E vou botar aqui entre aspas, né, porque é um texto, o link daquele nosso site que a gente está querendo fazer a coleta de dados, a raspagem de dados, que é basicamente esse link aqui, tá bom, pessoal? Vou deixar esse link na descrição para ficar mais fácil de vocês localizarem ele, só copiar ele e colar aqui no seu código, nessa variável URL que a gente já criou. Beleza? Agora vamos de fato pegar, extrair aquela tabela daquele site. E como é que eu vou fazer isso? Antes de eu fazer isso, vamos dar uma analisada juntos na estrutura, no código fonte dessa página da web. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou botar aqui um F12, tá bom, pessoal? Assim eu tenho acesso a todo o código desse site, dessa página web. Vou clicar aqui nesse íconezinho, que ele vai me permitir achar um elemento a partir do meu mouse, e vou clicar, sei lá, por exemplo, nesse cabeçalhozinho, que é esse texto data na minha tabela. Vocês podem ver, pessoal, que a gente tem um objeto chamado table, um elemento chamado table, que se eu passo o mousezinho em cima dele, tá vendo que ele já seleciona toda a tabelinha que eu quero? Então, de fato, para eu acessar esses meus dados aqui, eu vou ter que acessar esse elemento table, tá bom? E essa estrutura aqui, já adianto para vocês, que é a maneira mais fácil de fazer uma coleta de dados, tá bom? Porque se eu tenho meus dados organizados direitinho no objeto table, eu posso usar uma funçãozinha na biblioteca Pandas que a gente consegue coletar essa tabela, esse objeto table, de maneira muito fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu criei uma variável chamada tabelas, e eu vou chamar a minha função, minha biblioteca, perdão, Pandas, que eu abreviei como PD, aqui em cima, vou chamar uma função chamada readHTML dessa biblioteca. O que eu vou passar aqui? Vou passar o link daquela página web que eu estou querendo coletar aquelas informações. E onde é que está o link? Lembra? A gente criou uma variável específica aqui para ele. Então, posso passar aqui o URL, beleza? Entre parênteses, depois de eu chamar essa minha função. Show? Vamos dar uma analisada nesses resultados, vamos dar uma analisada nessa variável tabela e ver o que ele está dando de saída para a gente. Olha que interessante. A gente tem aqui uma lista, né? Eu vejo aqui que tem esse colchete com vários elementos. E um desses elementos é, de fato, aquela nossa tabelinha que a gente está querendo coletar, beleza? Então, de alguma forma, a gente já coletou ela. O problema é que parece que, além dessa tabela, de fato, que a gente quer, ele coletou outros elementos aqui, tá bom, pessoal? Por que isso está acontecendo? Se eu voltar lá na minha página da web, eu vou ver, por exemplo, que eu tenho outro objeto table aqui. Tá vendo que eu tenho outro objeto table? Que nesse caso aqui está armazenando todo esse texto, né? Todo esse parágrafo aí. Embora a gente veja que, logicamente, só existe uma tabela aqui, por acaso, no código-fonte desse site, existem outros objetos tables que estão armazenando outras informações no site que não são tabelas de fato. Então, por isso que eu tenho vários elementos nessa minha lista, nessa minha saída desse código aqui, dessa função. Porque eu tenho vários objetos table lá. E no nosso caso, a gente quer esse carinha aqui, só essa tabela. Então, de alguma forma, a gente tem que achar a posição desse elemento, dessa tabela, aqui na minha lista. Primeiro, vamos dar uma olhada quantos elementos eu tenho dentro dessa lista. Como é que eu faço isso? Eu vou chamar uma função chamada len,
beleza? E vou passar o que aqui? Vou passar os nossos dados, no caso a nossa lista, que se chama tabelas. Então eu tenho 5 elementos na minha lista. Então desses 5 a gente tem que achar qual de fato é a nossa tabela. Eu vejo aqui que o primeiro elemento é essa frase aqui, tanto que eu vejo que ele acaba nessa vírgula, que ele já passa para o outro elemento. Aí começa de novo esse texto aqui, que também não parece que é a nossa tabela, vírgula, começa o outro elemento, que aí de fato parece a nossa tabela. Então me indica, isso aqui tudo me indica que a minha tabela está na terceira posição da minha lista. Então como é que eu vou acessar o terceiro elemento dentro de uma lista, dentro de uma sequência? A gente vai acessar o índice desse elemento, dessa posição aí, e acessar esse valor pelo índice da minha lista, beleza? Então criei uma variável chamada tabela, que a gente vai pegar de fato a nossa tabela, não tabelas, que está no plural, beleza? E como eu disse, a gente vai acessar um determinado índice para buscar o terceiro elemento da lista. E qual índice é esse? Eu boto 3 aqui? Não, porque a contagem de índice no Python começa em 0. Então o terceiro elemento seria o índice 2. 0, 1, 2, beleza? Então, em vez do 3 aqui, eu boto 2 entre colchetes e depois chamar aquela minha lista. Tabelas. Vamos visualizar esses dados aqui? Olha que interessante. Agora eu já coletei, já consegui coletar, de fato, aquela minha tabela aqui, beleza? Então a gente vai partir agora para o tratamento de dados, porque geralmente, pessoal, quando você vai fazer uma automação, uma raspagem de dados na internet, você não só coleta os dados, você trata eles porque geralmente eles vêm um pouco zoados, né? Os dados brutos vêm um pouco desorganizados, você vai ter que fazer uma transformação, uma manipulação, um tratamento neles, e é isso que eu vou ensinar aqui para vocês agora, beleza? Então, primeira etapa, automação, web scraping, coleta de dados, já fizemos, vamos partir para o tratamento de dados, que tem algumas coisas que a gente vai poder fazer aqui. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou criar uma cópia dessa minha tabela original, tá bom? Que eu estou armazenando esse objeto, nessa variável tabela, porque eu vou fazer algumas operações em cima dela, então eu quero manter a tabela original intacta. Então eu estou criando aqui uma nova variável, um novo data frame, uma nova tabela, que eu apelidei como def_PCA. Lembrando que def é a abreviação para data frame, tabelas aqui no Python. Beleza? E PCA é o nome dos dados que a gente está lidando, né? Os valores de índice de PCA. Como eu disse, eu vou criar uma cópia daquela minha tabela. Então, primeiro chamo essa minha variável tabela e crio uma cópia. Eu chamo um método chamado copy. Beleza? Assim eu já criei, de fato, uma cópia. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro tratamento que eu vou fazer, pessoal, se vocês concordarem comigo, tá vendo que a minha primeira linha da minha base de dados, ela deveria ser, de fato, o cabeçalho desses nossos dados, dessa minha tabela, as colunas da minha tabela, e ela está lá numa primeira linha, está dentro de uma linha da nossa tabela. Não quero que ela seja linha, quero que ela seja as colunas, tá bom? Então a gente vai criar uma lógica aqui para pegar essa minha primeira linha aqui e jogar aqui para minhas colunas, para o cabeçalho dos nossos dados, tá bom? Então a gente vai pegar esse primeiro elemento, essa primeira linha e jogar lá para as colunas. Como é que a gente vai fazer? Como eu quero fazer uma alteração em cima direto das colunas do meu data frame, da minha tabela, eu vou acessar o atributo columns dessa minha tabela, desse meu data frame, que eu apelidei como def_PCA, tá bom? E eu faço isso dessa forma aqui, tá bom? E o que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, eu estou atribuindo um novo valor para essas colunas, eu quero que seja a primeira linha do meu data frame, que tem justamente os valores que eu quero jogar lá para o cabeçalho. Então, como é que eu acesso a primeira linha de um data frame, de uma tabela? Muito simples. Primeiro eu chamo a minha tabela, meu data frame, que é def_PCA. Vou chamar aqui um método chamado ilock, vou abrir colchetes, vou passar o índice daquela linha que eu quero acessar. Como eu quero a linha 1, eu vou botar o índice 0, porque lembra, a contagem de índices no Python começa em 0, não em 1. Então, como eu quero a primeira linha, eu acesso o índice 0. Show? Se eu rodar esse código aqui e chamar essa minha tabela, aqui, esse def_PCA, vamos dar uma olhada neles. Opa, já conseguimos renomear as nossa coluna, parece que está tudo certo. Porém, ele manteve aquela minha linha lá no meu data frame. Ele só copiou, criou uma cópia dela, os nomes, né, dos valores dela, e jogou para a coluna. Agora que eu já fiz isso certinho, eu posso remover essa linha, dropar essa linha. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? De novo, eu vou criar uma nova versão, né? Vou criar de novo essa minha variável, essa minha tabela def_PCA, porque eu quero fazer uma operação em cima dela, eu quero que ela substitua, faça essa operação em cima direto da tabela original. Então, meio que sobrescrevo ela. Então, vou repetir aqui essa primeira parcela de def_PCA, quero fazer uma operação em cima dela. Qual a operação que eu quero fazer? Quero dropar aquela nossa linha. Então, eu vou chamar o método drop. Como eu disse para vocês, eu quero dropar a primeira linha, então eu dropo o quê? O índice 0, beleza? Na posição 0. Se eu rodar esse códigozinho aqui, olha que interessante, não temos mais aquela primeira linha. De fato, a primeira linha do data frame parece estar certinha com a data e o valor referente àquela data. Show? Agora a gente vai fazer o seguinte, tá bom, pessoal? Vamos fazer uma segunda operação no nosso data frame. Olha, já fizemos a nossa manipulação nas colunas, agora a gente vai fazer a nossa manipulação
no índice do nosso data frame, que são esses valorzinhos aqui, tá bom? Que são os valores que ordenam os dados do seu data frame. No nosso caso aqui, os dados, valores tá bom, desse índice referente a cada valorzinho, a cada data, a cada mês dessa minha série temporal, tá bom? Mas vocês concordam comigo que os valores que deveriam estar no índice seriam os valores que de fato deveriam ordenar esses nossos dados? E como a gente está numa série temporal, e uma série temporal são dados ordenados pela data, vocês concordam comigo que eu vou ter que passar essa coluna aqui de data, essas informações de data, para o meu índice? Então vamos pegar essa coluna, que de fato originalmente é uma coluna, tanto que eu tenho duas colunas no meu data frame, essa e essa, tá bom? E já vamos jogar lá para o índice, vamos sumir com esse índicezinho numérico. Essa é uma operação que comumente a gente faz. A gente escolhe uma das colunas para virar o índice do nosso data frame, para ordenar os nossos dados. Vocês concordam comigo que deve ser a data. Então como é que eu faço isso? De novo, ó, sobrescrevo o meu data frame, então aqui repito o nome dele, vou fazer uma operação em cima dele. Que operação é essa? Vou chamar um método chamado set_index, tá bom? Vou abrir aqui uma aspas e passar o nome da coluna que eu quero que vire o índice dos nossos dados, nosso data frame, que ordene os nossos dados, que a gente concordou que é a coluna de data, tá bom, pessoal? Então se eu rodar esse código aqui, show de bola, a data já foi lá para o meu índice, está ordenando meus dados certinho, tanto que ela sumiu, ela deixa de ser coluna. Antigamente a gente tinha duas colunas, agora a gente tem uma só coluna, que de fato é os valores de IPCA, e agora está certinho. Mas a gente tem que fazer uma coisa que parece que é um detalhe, mas é extremamente importante. Já que a gente jogou esses valores de data lá para o índice, a gente tem que conferir, a gente tem que se certificar que o Python está entendendo esses valores de fato como data, né, como objetos de data. Então a gente vai ter que converter todos esses valores aqui para objetos datetime, que é assim que o Python enxerga e interpreta datas aqui no Python, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente estava operando, quando a gente estava operando, fazendo operação em cima das nossas colunas do nosso data frame, a gente sempre acessava o atributo columns. Agora a gente quer fazer uma operação no índice. Então a gente vai acessar o atributo index, a gente vai fazer uma operação nele, beleza? E que operação é ela? A gente vai converter para objetos, datetime. Como é que a gente faz isso? Vou chamar minha biblioteca pandas, lembra que eu abrevei como PD, vou usar uma função chamada to_datetime, e aqui eu vou passar os valorizinhos que eu quero converter para datetime, que são as minhas datas que estão no meu índice, tá bom? Então posso acessar de novo aqui o meu índice, devpca.index. Mais uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que passar o formato original de data, né, que estão minha data aqui, inicialmente como texto, mas como é que eles estão organizados no formato original deles, para o Python entender primeiro o formato, para depois fazer a conversão. E qual o formato que a gente tem de data aqui? Eu tenho um ano com 4 dígitos, seguido de um ponto, e depois a referência do mês daquele ano, beleza? Então eu tenho ano com 4 dígitos, ponto, o mês daquele ano, beleza? Então a gente tem que passar exatamente esse formato que ele está seguindo para o Python, para ele entender o formato, para depois fazer a conversão correta. Como é que a gente vai passar para o Python esse formatinho aqui? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai entender na linguagem datetime? Vou passar aqui um parâmetrozinho dessa função toDatetime, chamada format, né, formato. Vou abrir aqui uma aspas, vou botar aqui um porcentagem y maiúsculo para representar esse ano com 4 dígitos na linguagem do datetime, né, como ele identifica essa sequência de anos com 4 dígitos. Vou botar aqui ponto, né, que é justamente esse separador aqui, e vou passar o quê? Como é que eu referencio o mês com 2 dígitos aqui para o datetime? Vou de novo botar aqui um percentual, porcentagem, e M minúsculo, não maiúsculo, tá bom, pessoal? M minúsculo. Vou rodar esse código aqui. Parece que visualmente eu já tive uma alteração, beleza? Mas eu posso me certificar que esses valores agora, essas datas são datetime, objetos datetime, da seguinte forma. Eu posso acessar, em vez de chamar de fato o meu data frame como um todo, eu vou chamar só o índice, vou acessar o índice desse data frame. Então eu vou botar .index. Eu vejo aqui que tem a sequência, né, daquelas datas, né, certinho. E olha que interessante, nessa linha aqui, ele fala que meus objetos, meus valores aqui, todos esses valores estão sendo compreendidos, né, entendidos como objetos datetime. Então tá certinho, o Python tá enxergando eles como data, como datetime. Show? Vamos fazer a última operação aqui, mais visual mesmo, nos nossos dados, que é, cara, o nome dessa coluna aqui está muito grande, tá bom, pessoal? A gente pode trocar, tem até um erro aqui de codificação, o I com acento circunflexo não pegou, virou esse A tio, beleza? Esse é erro de decodificação, tá bom, pessoal? A gente vai trocar o nome dessa coluna para um nome mais compacto, vou botar só IPCA, pode ser? Afinal, esses valores aqui são os valores do índice IPCA. Como é que eu faço isso? Como é que eu renomeio as colunas? Como é que eu altero o nome das minhas colunas? De novo, vamos acessar o atributo columns, que nem a gente fez aqui quando a gente estava fazendo uma operação em cima das colunas, tá bom? E aqui eu vou passar o quê? Eu quero atribuir os novos valores para minhas colunas, tá bom? Então vou passar aqui uma lista, porque eu tenho colunas, no caso aqui, e eu vou passar aqui o nome das novas colunas, que devem ser, no meu caso aqui, eu quero que seja PCA. Como eu só tenho
uma coluna no nosso data frame, eu vou passar uma lista com um elemento só, beleza? Que é o nome dessa coluna que eu quero. Show? Vou rodar esse código aqui. Olha que interessante, temos um nome muito mais otimizado. Última coisa que a gente vai fazer uma checagem nos nossos dados, tá bom? Para fazer o seguinte, lembra que a gente se certificou que essas datas aqui estavam sendo observadas, interpretadas como objetos datetime para o Python, para ele de fato entender esses valores como data? A gente vai fazer algo análogo nessa coluna aqui, IPCA, para esses valores. Afinal, a gente sabe que isso aqui são valores numéricos, né? São valores numéricos, são números. Vamos só certificar que o Python está entendendo eles como números, principalmente como números reais, né? Porque a gente tem valores aqui com decimais. Então eu espero que o Python esteja enxergando esses valores como objetos float, que são números reais aqui no Python. Como é que eu confiro isso, pessoal? Eu posso aqui, ó, fazer essa checagem de dados. É o seguinte, eu chamo meu data frame, eu chamo um método chamado info, abro e fecho parênteses, simplesmente. E olha aqui, eu tenho uma coluna só no IPCA, vamos interpretar esse método, aqui, a saída desse método. Eu vejo aqui que nessa última coluna aqui de type, que mostra o tipo de objetos, daqueles valores daquela minha série, daquela minha coluna, IPCA, tá bom? Eu vejo que o Python está dizendo que eles são objetos, que eles são objetos genéricos. Então eu sei que o Python ainda não está enxergando ele como valores numéricos, como números. Como eu lembro que eu falei para vocês, deveria estar float aqui, objetos float. Então por que isso está acontecendo? Porque no Python a gente não tem vírgula como separador de decimais, a gente tem ponto, tá bom? E como a gente está com vírgula aqui, já bagunçou nossos dados, o Python não está enviando ele como número, e sim como texto, também. E também não temos esse ponto aqui para separar os caracteres. Por exemplo, 7111 não deveria ser 7.111, deveria ser tudo junto, 7111. A gente vai ter que fazer essas duas operações de texto, né? Porque afinal isso aqui o Python está enxergando ele como texto. Vamos fazer essas duas operações de texto, que é substituir a vírgula por ponto e sumir com esse ponto aqui, substituir por nada, só para juntar esses valorzinhos aqui, beleza? Aí sim, feitas essas manipulações, a gente pode converter para um número, para um objeto float, tá bom? Então, vamos lá, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo tratamento de dados, nossos dados. Vou fazer o seguinte, tá bom, pessoal? Eu vi lá no site, vocês podem ver, vocês podem consultar o site, tá bom? Tanto que tem até no nome aqui daquela coluna, daquele índice, que a minha base é 1993. Então, meio que o valor inicial da minha série é lá em 1993, começa em 100, a minha base é 100. Por que isso? A gente teve o plano real em 1994, a gente trocou de moeda de cruzeiro, salvo engano, para real. Então a inflação de fato conta desde a criação da última moeda, que é o real, que é desde dezembro de 93, que é o valor original, tá bom? É a base da minha tabela. Então, pessoal, vamos fazer um recorte nos nossos dados, pode ser para otimizar essa tabela. Eu não quero mais esses dados aqui que vêm antes de 93, então vou fazer um recorte nos nossos dados. Por isso que eu criei uma nova variável aqui, para ser uma nova tabela chamada defipca recorte, beleza? Porque ela vai assumir uma nova cara, por isso eu crio uma nova variável. Show? Eu quero deixar essa tabela aqui original intacta. Lembra dessa boa prática. Como é que a gente faz esse recorte? Vou chamar a minha tabela, que é defipca, vou chamar o método chamado lock, não ilock, lock. Eu disse para vocês que eu quero os dados desde dezembro de 93 até o final da minha série, até o valor mais atualizado, que no nosso caso aqui é maio de 2025. Show? Como é que eu faço isso aqui? Ó? Chamei esse método lock, abri um colchete, vou abrir aqui uma aspas, vou escrever a minha data de origem, que eu quero pegar os meus dados no início do meu recorte, que é dezembro de 93, eu tenho que seguir exatamente o formato que ele está lá, né? De ano, tracinho, mês, dia, beleza? Eu quero lá de dezembro de 93 para frente, né? Para o final, até o final da minha série. Posso botar simplesmente aqui 2 pontos, beleza? Que assim ele vai até o final. Se eu visualizar esses dados, olha que interessante, eu começo de fato lá na minha base, dezembro de 93. Show de bola. Agora vamos fazer essas operações, pessoal, que eu falei para vocês, substituir essa vírgula por ponto e vamos subir com esse ponto. Vamos primeiro sumir com aquele nosso ponto, tá bom? Como eu quero fazer uma operação em cima desses valorzinhos dessa minha coluna aqui, eu vou acessar de fato essa coluna, esses valores, vou fazer uma operação em cima dela. Por isso que eu já repito essa primeira parcela aqui, depois do nosso igual. Afinal, eu quero fazer uma operação nos dados, nos valores dessa série, dessa tabela. Qual vai ser essa operação? Trocar ponto por nada, né? Um espaço vazio, vamos dizer assim. Como é que eu faço isso? Ó? Depois que eu acesso os meus valores dessa minha série, eu vou chamar um método chamado str, só para acessar o texto, o valor textual daquela minha série, beleza? Afinal, eu quero fazer uma manipulação de texto, né? Uma manipulação de string, então estou acessando, de fato, essa string, esse texto. E qual a manipulação que eu vou fazer? Qual o método que eu vou utilizar? Vou usar um método de replace. O que eu quero fazer? Eu quero trocar, né, dar um replace nos valores que são pontos, né, eu boto entre aspas aqui, porque é um texto, eu vou trocar por nada. Então, boto um espaço vazio, não boto nenhum espaço, eu só abro e fecho aspas aqui, tá bom?
vou rodar esse meu código aqui, vamos visualizar novamente esses nossos dados, e olha que interessante, eu vi que subiu aquele ponto lá, e o 7.111 é tudo direto, 7.111, show? Próxima operação, só trocar essa vírgula aqui por ponto. Lembrando, pessoal, isso aqui não é erro, tá bom? Esse é um aviso, esse é um warning, e pode causar confusão, ainda mais pessoal que é mais iniciante. Então, se você quiser ignorar esses warnings, né, esses avisos, você pode fazer o seguinte, ó, você pode importar a biblioteca built-in do Python, warnings, e indicar esse comando aqui, escrever esse comando aqui para ignorar esses avisos. Se eu rodar esse blocozinho de código aqui, beleza, e rodar novamente isso aqui, que estava dando aviso, eu sumi com aqueles warnings, tá bom? Então você pode fazer isso simplesmente rodando esse blocozinho de código. Show? Vamos fazer mais uma manipulação rapidinho, trocar essa vírgula por ponto, vou fazer algo muito semelhante ao comando de cima, vou até copiar ele aqui, tá bom, pessoal? Mas em vez de trocar ponto por nada, eu vou trocar vírgula por ponto, tá bom? Vou rodar esse códigozinho aqui, ó, show de bola, parece que tá certinho. Agora vamos ver se o Python tá enxergando os valores como número. Já adianto para vocês que não, tá bom? Vou chamar de novo aquele método info, e de novo, a gente ainda tá com os valores sendo objetos, não tão float, tá bom? Deveria estar float aqui. Vamos fazer essa conversão rapidinho, não basta a gente só fazer essa manipulação de texto, tá bom? A gente tem que converter, a gente tem que forçar essa conversão depois que a gente fez certinho a manipulação nos nossos dados, nesses nossos números, tá bom? Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? De novo, vou acessar essa coluna, então vou fazer uma operação em cima dela, então vou repetir ela depois do igual, e vou chamar aqui um método chamado vou passar aqui os valores que eu quero converter para, no caso aqui, quero converter para objetos float, então boto float aqui. Se eu rodar de novo esse bloco, olha que interessante, chamando esse método info, eu vejo que de fato agora os meus valorzinhos estão sendo enxergados como objetos float, tá bom? Então estamos quase no final dos nossos dados. Vamos fazer o seguinte, eu só vi uma inconsistência nos nossos dados. Lembra que a base dos nossos dados é o valor 100? Tanto que ele fica escrito lá, base 100, tá bom? Tanto que se eu for lá nesse valorzinho, nessa data de 1993/12, aqui na minha tabela original, aqui ó, 1993/12, tem o valorzinho certinho de 100. E por algum motivo, na hora que a gente importou os dados ou fez uma manipulação, esse valor extrapolou para casa de 1 milhão. Então, o que era para ser 100, está como 1 milhão aqui. Então, parece que eu tenho 4 casas decimais, né? É 10.000 vezes esse valor original. Então, por alguma maneira, multiplicou por 10.000 esses dados. Está na casa de milhão, sendo que devia estar na casa de centena. Show? Então, vamos fazer uma operação nesses dados aqui. Mas olha que curioso. Parece que só no início dos nossos dados, né, nessa tabela, está tudo zoado. Por quê? Aqui no final parece que ele já se corrige, porque de fato, esses valores mais finais da minha série, se eu scrollar aqui para baixo for até o final, de fato eles estão ali na casa de 7.000. Então parece que os dados estão certinho depois, mais para o meio, para o final dos nossos dados, não sei, parece que a inconsistência só está no início dos nossos dados. Vamos conferir até onde vai essa inconsistência? Por exemplo aqui, ó. Em vez de chamar o meu data frame inteiro, eu vou chamar só, sei lá, as primeiras 24 linhas do meu data frame, que seriam 24 meses, né, que seriam 2 anos. Vamos visualizar os primeiros 2 anos da minha série. Como é que eu faço isso? Ó? Eu chamo um método chamado head, né, para pegar essas primeiras linhas, né, no caso, minhas primeiras 24 linhas, roda esse bloco aqui. Olha que interessante, vejo aqui, parece que os valores são inconsistentes e errôneos só até novembro de 94. Parece que de dezembro de 94 para frente, que a gente viu lá ainda, parece que está tudo certo. Beleza? Então vamos fazer uma operação, pessoal, só em cima dessa pequena amostra, dessa parcela dos nossos dados. A gente não vai fazer operação em cima do data frame inteiro, da série inteira, mas apenas de uma parcela, de uma pequena amostra dessa minha tabela. Então a gente vai fazer uma operação só nessa parcela, não do nosso data frame todo. Show? Então vamos lá. Vamos primeiro fazer esse recorte, né? Pegar de dezembro de 93 até novembro de 94, que a gente sabe que são os valores erro. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente faz um recorte temporal dos nossos dados? Aqui, ó, usando esse métodozinho, aqui. Vou até copiar, tá bom, pessoal? Vou chamar esse meu data frame aqui, def IPCA recorte, vou copiar aquele comandinho ali do lock. Aqui tá vendo que ele tá pegando desde dezembro de 93 até o final. Eu não quero até o final agora, tá bom? Eu quero só até novembro de 94. Posso até copiar aqui para facilitar a minha vida. Vou abrir aqui umas aspas, vou colar esse código, essa data aqui. Vou fazer o seguinte, qual a operação que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 10 elevado a 4, né? Eu tenho que dividir por 10.000, para esse valor que é 1 milhão, virar 100. Tem que tirar 4 casas, 4 zeros aqui. Como eu tenho que fazer isso em todo esse recortezinho aqui, que eu já peguei aqui, eu tenho que fazer essa operação de divisão, direto nos valores originais, então botar aqui barra igual, para se fazer essa operação, isso já substitui os valores originais, barra igual, posso botar aqui 10 elevado a 4. Poderia botar 10.000 dessa forma ou dessa forma, separando os casos de milhares por underline, tanto faz.
vai na maneira que você acha mais didático para você. Eu prefiro aqui o 10 elevado a 4. Se eu rodar esse meu blocozinho aqui, eu vejo que, opa, não é 10 elevado a 4, seria 10 elevado a 3, né? Porque aquele valor ali ficou 10, agora sim, ó, ficou 100, certinho. Então, eu tenho que dividir por 10 elevado a 3 os nossos dados e parece que aí fica tudo certinho, tá bom? Vou fazer só a minha checagem, nem preciso fazer checagem de dados aqui, eu sei que os meus valores já estão certinho com objetos float, posso visualizar aqui, show, parece que nossos dados agora estão limpos, tratados, manipulados, tudo certinho. Quando a gente tem esses dados limpos, bonitinhos, aí sim a gente começa a partir para novas análises, visualizações, porque os seus dados estão preparados, já fez toda essa preparação. Então posso fazer, por exemplo, uma visualização, um gráfico simples, só para a gente tentar imitar o gráficozinho que está lá, tá bom? E direto nessa página, gráfico bem simples, tá bom? Olha como a gente faz isso rápido e fácil. A gente vai pegar nossa base de dados, vamos chamar um método chamado plot, beleza? Vou passar só um parâmetrozinho aqui de fig size, só para criar uma figura minimamente grande, tá bom? E como estava uma cor laranja lá, eu posso botar um parâmetrozinho chamado color orange, né? Que é laranja em inglês. Olha que interessante, ele vai plotar aqui pra gente um gráfico de linha com esses valores aqui da minha série, no caso os valores de IPCA. Olha que interessante, já temos esse gráficozinho aí ilustrado e feito de maneira muito simples. Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, um projetinho completo de automação, lembrando que desde que você faz a coleta dos dados, você não acaba por aí. Geralmente você tem que fazer uma preparação, um tratamento, uma manipulação dos dados, para ficar tudo pronto para novas análises. Inclusive, já fiz aqui várias análises, tá bom, pessoal? Você pode ver, tá pronto, várias análises exploratórias desses dados, inclusive fiz até um modelinho de machine learning para prever os dados de inflação, e eu posso trazer em breve aqui no canal. Só tem 2 tarefas para isso acontecer. Dá um like nesse vídeo e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado e até a próxima.